Esta parte gira de quando os olhos começam a ficar mais velhos, não é? A pessoa já não tem distância para... Tenho que ver aqui só mais um bocadinho. Mas eu sou tão jovem, não estou a perceber o que é que se passa. Acho talvez mais um bocadinho. Não. O quê? Não preciso. Mas é. Não, eu já pus a letra A22 para conseguir ler. Não é porque agora estou naquela fase que se eu coloco, depois atrapalha, se eu tiro, então é... Ok, Deus é bom. Muito bem. Então, estamos cá todos hoje e estamos firmados na rocha. Amém? E não adoramos outro Deus. Desde o início que o homem tem sido confrontado com uma decisão, uma escolha, e volta e meia eu digo algo deste género. Acho que nunca é demais relembrar que nós temos uma escolha. E a escolha, desde o início, que é vamos decidir seguir a Deus, Senhor e Criador do Universo, e vamos seguir a sua vontade, ou vamos decidir exaltar a nós próprios como seu igual, e vamos decidir seguir a nossa vontade. E desde o início nós temos realmente decidido. E temos que entender que Deus nos tem deixado decidir. Deus tem-nos deixado decidir. O problema é que constantemente nós temos decidido errado. E as nossas escolhas têm-nos afastado de Deus. Desde o Jardim do Éden até hoje. Vamos orar. Paizinho, te agradecemos por este dia, pelas nossas vidas, pelas mentes que nos dás com capacidade de discernir, e obrigado porque nos deixas decidir. Pedimos, Pai, que as nossas decisões a cada dia não sigam a nossa vontade, mas sim a Tua vontade. Que as nossas decisões possam refletir o Reino de Deus aqui e agora. E que nós possamos refletir o Teu amor e o Teu caráter a cada dia da nossa vida, Pai. Que Tu possas usar as minhas palavras, Pai, para tocar nos nossos corações, fazer brilhar alguma luz, alguma ideia que está a faltar, Pai. Que nós possamos estar realmente centrados na Tua vontade, Pai. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Hoje eu não vou usar um texto central, mas vamos falar sobre um tema, e então vou usar muitos textos. Alguns deles eu vou ler, outros vou só dizer o que é que o versículo diz. Se quiserem acompanhar depois durante a semana, ver alguma coisa em casa, aconselho-vos a escrever só os versículos, porque são realmente muitos. Vamos estar predominantemente em Mateus, mas vamos saltar um bocadinho também João, Romanos. Portanto, só para vos dizer mais ou menos o que é que vai acontecer ao longo da mensagem. Vamos começar com um texto muito conhecido. Em João 3, vamos de 19 a 21, onde diz: o motivo da condenação é este. O motivo da condenação é este. A luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas porque as suas obras eram más. De facto, quem faz o mal detesta a luz e foge dela, para que as suas más obras não sejam descobertas.
Mas o que pratica a verdade aproxima-se da luz e assim mostra publicamente que as suas obras foram feitas segundo a vontade de Deus. As nossas obras são más porque nós escolhemos mal. Trocamos o Criador pelo criado. Trocamos o reino de Deus pelo reino dos homens. Trocamos o que é real pelo que é aparente. O eterno pelo imediato. Trocamos o caminho por um caminho qualquer. E Jesus nos chama, em Mateus 7, 13 e 14, entrem pela porta estreita, pois é larga a porta e espaçoso o caminho que vai dar à perdição. E são muitas as pessoas que para ali se encaminham. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que vai dar à vida eterna, e são poucas as pessoas que o encontram. Hoje vamos ver como Jesus nos mostra realmente o que é viver para o reino de Deus. O caminho apertado. Um mundo ao contrário. Muito diferente daquilo que nós estamos habituados. Imaginem que um dia acordam e está tudo ao contrário. Para subir é preciso descer. Para ser forte é preciso admitir que somos fracos. Para ganhar é preciso perder. Para ter é preciso soltar. O reino de Deus é assim. Parece estranho porque desafia os valores deste mundo, no entanto, é a verdadeira realidade. Deus redefine poder, sucesso e felicidade. Um reino de cabeça para baixo. Um reino que desafia o mundo. Agora, há muitos autores que têm escrito sobre este tema do reino de cabeça para baixo, ou de pernas para o ar, ou o reino ao contrário. A ideia é sempre esta. Dois dos autores que eu gosto muito falam, Dallas Willard e C.S. Lewis. Eles dizem que os ensinamentos de Jesus redefinem a forma de pensar, agir e reagir neste mundo agora. Para Dallas Willard, viver segundo os princípios do reino não é apenas um ideal, mas uma forma prática de participar no reino de Deus, aqui e agora. A sua visão de discipulado exige uma transformação de caráter, onde os crentes incorporam os valores do reino, mesmo quando estes parecem ser contraintuitivos para o sucesso humano. Para C.S. Lewis, os princípios do reino mostram o paradoxo da fé cristã. Como a verdadeira vida, o verdadeiro poder, a verdadeira alegria não vem do sucesso do mundo, mas de uma entrega a Deus. Mostram como aquilo que o mundo considera real é passageiro e a realidade de Deus é eterna. Hoje tenho dois objetivos com esta mensagem. O objetivo número 1 é mostrar como o reino de Deus é diferente. E o objetivo número 2 é mostrar como podemos e devemos viver no reino de Deus hoje. Amém? Vamos então? Então, como é que podemos ver que o reino de Deus é diferente? Em Mateus 5, 1 a 12, temos o quê? Quem é que reconhece 5, 1 a 12? As bem-aventuranças. Ou então, podemos traduzir as bem-aventurado em feliz, aquele. Ok? Então, só para ter uma ideia do contexto, este trecho faz parte do famoso Sermão da Montanha, que vai de Mateus 5 a Mateus 7, e é um discurso que é dos mais importantes, considerado dos mais importantes que Jesus fez. E ele apresenta os valores do reino de Deus. Jesus está a ensinar aos discípulos, num monte na Galileia, mas também está a ensinar a uma grande multidão. Agora, há um detalhe que é interessante termos em mente quando estamos a ler isto. É que o povo, aquele povo naquela altura,
vivia sob debaixo de opressão romana e esperava o quê? Uma libertação política. No fundo, uma libertação militar, através da força. Então, era o Messias que eles esperavam, mas um Messias muito à maneira deles. E aqui está talvez alguém, talvez será este o Messias, quem sabe? E ele agora vai-nos falar e vai-nos dizer tudo aquilo que ele vai fazer ou tudo aquilo que é importante para nós que estamos debaixo desta opressão e vai-nos explicar, talvez, se ele for o Messias, como é que ele nos vai libertar. E Jesus sobe ao monte e começa a falar. No versículo 1 diz, e eu estou na tradução Bíblia para Todos, ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte, sentou-se e os seus discípulos foram para junto dele. Jesus então começou a ensiná-los desta forma. Felizes os que têm espírito de pobres, porque é deles o reino dos céus. Felizes os que choram, porque Deus os consolará. Felizes os humildes, porque terão como herança a terra. Felizes os que têm fome e sede de ver cumprida a vontade de Deus, porque Deus os satisfará. Felizes os que usam misericórdia para com os outros, porque Deus os tratará com misericórdia. Felizes os íntegros de coração, porque hão de ver a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque Deus os chamará seus filhos. Felizes os que são perseguidos, por procurarem que se cumpra a sua vontade, a vontade de Deus, porque deles é o reino de Deus. Felizes serão quando vos insultarem, perseguirem, caluniarem, por serem meus discípulos. Alegrem-se e encham-se de satisfação, porque é grande a recompensa que vos espera no céu. Pois assim também foram tratados os profetas que vos precederam. Não era bem isto que estávamos à espera de ouvir. Vamos rapidamente ver o significado profundo de cada uma destas bem-aventuranças. Então, no versículo 3, diz: felizes os que têm espíritos de pobres. Ainda, pá. Esta agora. Então, os pobres, aqui, estes espíritos de pobres, são aqueles que reconhecem que espiritualmente não têm nada. Não temos nada em nós próprios. São aqueles que dependem totalmente de Deus e não do seu mérito ou da sua religiosidade. Este é o ponto de partida para a vida no reino de Deus. No versículo 4, felizes os que choram. Aqui está-se a referir aos que choram não é por qualquer razão. Os que choram pelo pecado, pela injustiça, pelo sofrimento no mundo. Deus promete consolar os que têm um coração sensível. Sensível ao que está errado. E desejam ver a restauração. No versículo 5, felizes os humildes. Na última vez que eu falámos da humildade. E aqui, os humildes, os mansos, noutra tradução, não são os fracos. Esta ideia dos humildes que têm que ser fracos, têm que ceder a sua força. Não. Os humildes aqui, os mansos aqui, são aqueles que têm a sua força sob controle. São pacientes. Não impõem a sua vontade aos outros. E confiam que Deus fará a justiça. Esses herdarão a terra porque vivem com um espírito pacificador. No versículo 6, felizes os que têm fome e sede de ver cumprida a vontade de Deus. São aqueles que desejam de todo o coração viver segundo a vontade de Deus e ver o mundo transformado pelo bem. Deus promete satisfazer esse desejo com a sua justiça. No versículo 7, felizes os que usam de misericórdia. Estes demonstram compaixão. Perdoam os outros, porque também foram perdoados. Demonstram misericórdia, porque essa misericórdia também lhes foi demonstrada. E esses continuarão a receber misericórdia. No versículo 8, felizes os íntegros de coração. Íntegros porque têm motivações sinceras e vivem com integridade. Um coração puro que não está dividido entre Deus e o mundo. A promessa é profunda e maravilhosa. Verão a Deus.
No versículo 9, felizes os que promovem a paz. São aqueles que ajudam na reconciliação. Vivem de uma forma a refletir o caráter de Deus. Esses são chamados filhos de Deus, porque agem, são parecidos com Deus. No versículo 10, felizes serão quando vos insultarem, perseguirem, caluniarem, por serem meus discípulos. São aqueles que sofrem rejeição, críticas ou perseguição por viverem de acordo com os princípios e os valores do reino. E a eles pertence o reino, tal como no versículo 3, os pobres de espírito. Então, as bem-aventuranças invertem os valores tradicionais. Estas ideias são ideias radicais. Ideias que não era o que se esperava. E talvez não era o que os outros queriam ouvir. Nem todos os que o estavam a ouvir queriam ouvir. Isto contrasta a ideia que existia na altura. Porque Jesus está aqui a valorizar os humildes, está a valorizar os que sofrem, os pacificadores, os que são perseguidos. Isto é um contraste grande com a mentalidade judaica na altura, que via a riqueza e o poder como os sinais da bênção de Deus. Jesus apresenta o caráter do discípulo e a recompensa eterna do reino de Deus. Uma maneira bem diferente de pensar, uma maneira bem diferente de viver. E, sinceramente, passados mais de 2000 anos, acho que a minha avaliação, pelo menos, é que temos-nos afastado cada vez mais destes ensinamentos e vivemos cada vez mais em função de nós próprios, do nosso querer, dos nossos interesses. Talvez aqui há 50 anos atrás, ou talvez nem tanto, ainda vivíamos um bocadinho em função dos outros, ou talvez reconhecêssemos um bocadinho mais que vivíamos em sociedade e tínhamos a nossa honra, não é? Aliás, muitos dos princípios neste mundo ocidental eram baseados em valores quê? Judaico-cristãos já, não é? Mas antigamente havia a honra, dizia qualquer coisa, a palavra queria dizer qualquer coisa, não era preciso contratos de 20 páginas que ninguém lê para depois assinar e eu apertava a mão e estava feito. Era ou não era? Não foi assim há tanto tempo atrás. Mas hoje em dia vemos o quê? As pessoas, se eu tenho aquele objetivo, se eu preciso pisar em cima de alguém para conseguir, está tudo bem. Parece que cada vez mais os fins justificam os meios. Mas como seguidores de Cristo, nós somos desafiados a viver de uma forma diferente. Amém? Nós aprendemos, vou dizer vários versículos aqui com diferentes ideias, está bem? Aprendemos que para ganhar temos que perder. Primeiro temos que perder. Não é o fim último. Para ganhar temos primeiro de perder. Em Lucas 9:24 diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, diz Jesus, esse a salvará. Diz em João 12:24 e 25, ouçam com atenção, se um grão de trigo lançado à terra não morrer, não dá fruto. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem se ama a si mesmo, perde-se. Mas quem se despreza a si mesmo neste mundo, ganha a vida eterna. O ensinamento de Jesus é que a verdadeira vida se encontra quando abdicamos o controle. Quanto mais tentamos agarrar a nossa própria vontade, poder, status, mais nos perdemos. A verdadeira realização surge quando nos rendemos à vontade de Deus. Aprendemos também que muitos primeiros serão os últimos. Em Mateus 19:30, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Vemos em Lucas 14:11, porque todo aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado.
E o ensinamento aqui de Jesus é que as hierarquias impostas pela sociedade não são as mesmas de Deus. Perceberam? As hierarquias impostas pela sociedade não são as mesmas de Deus. Jesus ensina que o orgulho é uma das maiores barreiras para entrar no reino, enquanto a humildade é o caminho para a verdadeira grandeza. A corrupção vem através do orgulho e da autoimportância. Exatamente o oposto dos valores do reino. Aprendemos também que encontramos força na fraqueza. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, diz: mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas, que para mim habite o poder de Cristo. Para que em mim habite o poder de Cristo. Em Isaías 40, 29, diz: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E o ensinamento é que a verdadeira força vem da dependência de Deus, não da autossuficiência. Apenas aqueles que reconhecem a sua própria fraqueza e necessidade de Deus podem ser verdadeiramente transformados e fortalecidos. Aprendemos também que a prioridade é servir, não ser servido. Em Marcos 10, 43 a 45, diz: quem quiser tornar-se grande entre vós, será vosso servo. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E em Mateus 23, 11 diz: o maior dentre vós será vosso servo. E o ensinamento aqui claramente que é que a grandeza vem através do serviço. Vemos novamente o orgulho como a mentalidade anti-Deus. Em vez de procurarmos a nossa própria grandeza, devemos procurar trazer glória a Deus. A verdadeira alegria encontra-se em servir o nosso próximo. Aprendemos também que devemos acumular tesouro no céu e não na terra. Em Mateus 6, 19 e 21 diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem e os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Em 2 Coríntios 4, 18 diz: por isso não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. O ensinamento aqui é que o material, o que acumulamos aqui é temporário, mas o espiritual é eterno. E somos chamados a redefinir as nossas prioridades. Amar e glorificar a Deus com a nossa vida em primeiro lugar. Aprendemos também que devemos amar em vez de retaliar. Trema. Passa o carro, apita. Pronto. Isto é só um exemplozinho pequenino. Em Mateus 5, 38 e 39 diz: ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Sim, é isso que eu quero. Mas eu vos digo, conseguem imaginar as pessoas a ouvir isto na altura? Olho por olho, dente por dente. Sim. Toda a gente dá a banana. Como nos cultos às vezes. Sim. Depois começa a próxima frase. Não. Mas eu vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te der a face direita, oferece-lhe também a outra. Em Romanos 12, 20, 21 diz: se o teu inimigo tiver fome, não, se o teu amigo, está escrito mal, se o teu amigo estiver fome, não é? Não, é os óculos que eu preciso ou não? Se o teu inimigo, as pessoas na altura também foram assim, ele falou mal, não foi? Ali está certo? Pronto. Então Jesus disse o teu inimigo. Não ouviste mal. Eu estou a pensar naquelas pessoas do século 30 que tinham aquelas coisas assim grandes. Ele disse, o que é que ele disse? Enfim.
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E o ensinamento aqui é para não retribuirmos o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Uma visão de amor radical. Um amor demonstrado por Jesus na cruz, quando morreu por ti e por mim. Um amor diferente. Muito diferente daquele que temos à nossa volta. Aprendemos também que a verdade de Deus, muitas vezes, não é compatível com a verdade do mundo. 1 Coríntios 3,19 diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E diz em 1 Coríntios 1,27: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E é interessante pensar no que aprendemos aqui. Porque os valores do mundo são frequentemente uma ilusão em comparação com a realidade mais profunda do reino de Deus. Aqueles que se apegam aos valores deste mundo, como o poder, o orgulho, a autossatisfação, muitas vezes nem sequer compreendem a beleza ou o peso do reino de Deus. Compreendem o que eu estou a dizer? Coisas que para nós parecem fazer tanto sentido, para as pessoas que têm outros valores, não fazem sentido nenhum. E nós, às vezes, como é que eles não entendem isto? Ou às vezes, eu estou na igreja, como é que eu não entendo isto ainda? Em contraste com a obsessão do mundo pela riqueza, pelo status e pelo controlo, Jesus ensina-nos princípios que muitas vezes são contraintuitivos. O reino de Deus não trata de domínio exterior, ele trata de transformação interior. Se não tivessem já entendido, antes, espero que possam entender, que viver no reino de Deus é realmente diferente. Os valores do reino são muito diferentes dos valores do mundo. Então agora, vamos para o meu segundo objetivo. Como podemos viver neste reino hoje? Deixem-me primeiro vos dizer como é que não vamos viver neste reino hoje. Não vai ser seguindo as minhas ideias, aquilo que me parece bem a mim. Não vai ser assim. Não vai ser seguindo um conjunto de regras impostas. Já sabemos que isto não funcionou muito bem, não é? Os judeus tinham tinham 613 leis, regras que encontramos na Tora, no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, não é? Mas não ficava por aqui. Em cima dos 613, das 613 regras, ainda tínhamos a tradição oral, que encontramos no Mishnah e que é expandida no Talmud. E depois ainda havia mais regras rabínicas e regras de kosher, que falava de detalhes alimentares. Portanto, eram regras e mais regras. E tínhamos os fariseus, que eram os doutores máximos da lei e sabiam tudo sobre a lei. Seguiam a lei ao máximo. Mas há um versículo curioso em Mateus. O versículo 20 do capítulo 5. Mateus 5:20. Diz: porque vos digo, diz Jesus, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Interessante. Quando Jesus diz que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus, não está a dizer que temos que cedê-la por cumprir mais regras do que eles. Não é isso que Jesus está a dizer. Jesus está a dizer que não basta cumprir as regras externas. Os fariseus eram conhecidos exatamente pela obediência à lei e pelo cumprimento meticuloso
das tradições. Eles sabiam tudo. Eles sabiam tudo. Mas Deus não quer a nossa cabeça. Ele quer o nosso coração. Um coração que permite ser transformado para refletir o seu amor e para refletir o seu caráter. Jesus contrasta neste versículo a observância religiosa superficial com a transformação interior. Jesus continua no versículo 21 e 22, e agora eu não vou estar a ler estes próximos, está bem? Mas se quiserem depois ver, por favor, façam-no. Jesus continua no versículo 21 e 22 do capítulo 5, onde estávamos. Diz que não basta simplesmente evitar matar. Guardar ódio e rancor também são pecado. No versículo 27 e 28, que não cometer adultério não é suficiente. Até mesmo as más intenções violam o mandamento. No versículo 33 a 37, que em vez de evitar juramentos falsos, Jesus nos chama para a total honestidade em todas as palavras. Em Mateus 6, de 1 a 6, que quando damos ofertas e oramos e jejuamos, devemos fazê-lo não para reconhecimento humano, mas sim para Deus. Em Mateus 7, 21 e 23, diz que nem todos aqueles que acreditam em Deus, vamos atualizar, nem todos aqueles que vêm à igreja, que acreditam em Deus, entram no reino de Deus, mas sim aqueles que fazem a vontade do Pai. Atos exteriores não têm valor se o coração estiver distante de Deus. Vou dizer novamente. Atos exteriores não têm valor se estivermos distantes de Deus. Em todos estes versículos, Jesus está a falar de uma alteração da atitude interior. Já em Jeremias, no Velho Testamento, no capítulo 31, versículo 33, falava de uma nova aliança que Deus iria escrever a sua lei em nossos corações e não apenas em tábuas de pedra. Em Romanos e em Filipenses, Paulo reforça que é através, não é através das regras, é através do conhecimento e relacionamento com Cristo. Em Romanos 3, 21 a 24, na versão Bíblia para Todos, Paulo diz que a justiça vem pela fé em Cristo e não pela lei. Diz assim: mas agora Deus mostrou-nos como é que as pessoas são justificadas por Ele, sem ser por meio da lei. E é a própria lei de Moisés e os profetas que provam isso. Deus faz com que as pessoas sejam justificadas por meio da fé em Jesus Cristo. É assim para todos os que creem em Jesus Cristo, sem haver diferença de pessoas. Mas pela sua bondade imerecida, Deus o justifica gratuitamente, por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. E em Filipenses 3, 5 a 8, Paulo rejeita a sua justiça farisaica em favor da justiça que vem pela fé em Cristo. Diz assim: fui circuncidado ao 8º dia, sou judeu de nascimento, pertenço à tribo de Benjamim, sou descendente de hebreus. No que diz respeito à prática da lei, eu era fariseu. Já perceberam o que é que queria dizer ser fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento daquilo que manda a lei, ninguém me podia repreender em nada. Vou ler outra vez esta parte. Quanto ao cumprimento daquilo que manda a lei, ninguém me podia repreender em nada. Mas todas essas coisas que eu julgava proveitosas, considero-as agora como prejudiciais para a causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como um prejuízo em comparação com o maravilhoso conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, desprezei tudo. Para ganhar Cristo e estar bem unido a Ele, considero tudo isso como lixo.
não é só seguir a lei. É muito mais do que isso. Tal como o objetivo do Velho Testamento não era somente seguir estas mais de 613 regras, o objetivo no Novo Testamento continua a não ser seguir um conjunto de regras. Como já vimos, isto era o que os religiosos faziam e não era suficiente. Para chegarmos perto de Deus, a chave é buscarmos a Deus e não apenas seguir as regras. As regras mostram a direção. Vou dizer novamente. Para chegarmos perto de Deus, a chave é buscarmos a Deus. Buscarmos a Deus. As regras só mostram a direção. Nunca vamos encontrar a Deus no meio das regras. Apenas vamos encontrar a Deus no final de nós mesmos. Só encontramos a Deus no fim de nós mesmos. Quando entendemos que não somos suficientes, quando reconhecemos que as nossas competências e capacidades vêm somente de Deus, não de nós não as merecemos. Quando confiamos, quando amamos, quando entregamos as nossas vidas nas suas mãos e deixamos o Espírito Santo de Deus nos transformar. Deixamos a palavra de Deus passar da nossa cabeça para o nosso coração. Por mais que as pessoas não entendam isto, Deus não vai forçar a sua vontade em nós. Deus não nos vai atropelar com a sua vontade. Deus não vai estragar a nossa festa. Deus anseia que o busquemos de coração. É por isso que Deus não impõe a sua vontade. É por isso que Deus nos deixa escolher. Porque Ele anseia que sejamos nós a decidir o buscar. Diz em Jeremias 29:13: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Não pode ser com meio coração. Não pode ser à nossa maneira, com as nossas ideias. Em Salmos 105:4 diz: Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Uma busca constante, independentemente das circunstâncias. Em Tiago 4:8 diz: Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quanto mais nos chegamos a Ele, mais reconhecemos que é Ele quem nos molda. A busca é essencial para a nossa transformação. É uma parte essencial para a transformação. O verbo buscar quer dizer procurar com persistência e insistência, à espera de encontrar. Tem a ideia de continuidade, tal como é o processo de santificação. É contínuo. Nunca paramos de o buscar. A busca torna-se então a nossa primeira prioridade. Estás a buscar a Deus? Será que eu estou a buscar a Deus? Mateus 6:33, todos conhecemos. O que é que diz? Buscai primeiro o reino dos céus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O caminho não é fácil, mas buscamos. E só encontram os que buscam. Isto dá-nos uma perspectiva diferente, eu acredito, para lermos João 8:31-38. E lemos parte hoje de manhã, na nossa leitura, antes do louvor. Mas eu acredito que agora talvez tenhamos uma perspectiva diferente. E diz então assim, no versículo 31. Vou estar a ler na Bíblia para todos novamente. Disse então Jesus aos judeus que tinham acreditado nele: Se obedecerem fielmente ao meu ensino,
serão de facto meus discípulos. Conhecerão a verdade e ela vos tornará livres. Agora reparem a seguir. Os fariseus nunca parecem entender o que Jesus quer dizer. E eles retorquiram. Não somos nós descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer que vamos ficar livres? Percebem a loucura do mundo e de Deus e quem é que ninguém se entende? Porque os valores são diferentes. Jesus está a dizer uma coisa e os fariseus estão a entender outra. Jesus continuou. Declaro-vos que todo aquele que peca é escravo do pecado. Um escravo não fica na família para sempre, certo? Um escravo não faz parte da família. O filho é que fica na família para sempre, porque ele pertence à família. Se realmente o filho vos torna livres, então ficam mesmo livres. Eu bem sei que são da descendência de Abraão, mas procuram matar-me porque não aceitam o que vos digo. Eu falo do que o Pai me mostrou e vocês devem fazer aquilo que ouviram do Pai. Mas eles não fazem a mínima ideia do que Jesus está a dizer. Porque os seus valores, os valores do mundo, são diferentes aos valores do reino. E nós somos chamados a viver nos valores do reino. Diz no versículo 31, se obedecerem fielmente ao meu ensino. Noutra tradução diz, acho que é o que tinham aqui, se permanecerem nas minhas palavras. Se permanecerem nas minhas palavras. Conheceremos a verdade. E essa verdade, qual é que é essa verdade? Essa verdade é Cristo. É essa. Este versículo é capaz de ser dos versículos mais abusados no mundo. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E ninguém faz a mínima ideia de que verdade é que estamos a falar. A mínima ideia da verdade que está a falar. Esta verdade é só a verdade. É uma verdade. E é a verdade de Cristo. Essa verdade nos libertará. A verdade de Jesus e nenhuma outra. A verdade que forma. A verdade que conforma. E a verdade que transforma. Deixamos Deus moldar-nos, como diz em Jeremias. Nós somos o barro e Ele é o oleiro. A nossa vida parece que por vezes é quebrada. Mas Ele faz de novo. E não se preocupem, porque Ele está a fazer de ti uma obra-prima. Acreditam nisso? Por maiores que sejam os desafios, por mais intransponíveis que os problemas possam parecer, quando Ele está em primeiro lugar, quando nós estamos em Suas mãos, Ele vai fazer de nós uma obra-prima. Quando o conhecemos, quando o buscamos, somos verdadeiramente libertos. E aí, irmãos, temos razões para sorrir. Temos razões para ter paz. Temos razões para sermos pacientes. Temos razões para sermos mais amáveis. Estão a entender onde eu quero ir com isto? Parecem alguma coisa? Vou dizer outra vez. Temos razões para sorrir, ser alegres. Temos razões para ter paz, a paz. Temos razões para ser pacientes. Temos razões para ser amáveis. Exato. A busca gera conhecimento. O conhecimento gera transformação. A transformação gera os frutos do Espírito em nós. Agora, não é assim. Eu quero ser alegre, eu quero ser alegre, eu quero ser alegre. Eu quero ser alegre. Não. Paz, 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 paz. Eu quero ser paciente. Não, paciente. Paciência, 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 paciência. Estão a rir, não é? Paciência, paz, paz. E nunca vem. E nunca vem. Não é assim. É resultado da transformação. A busca gera conhecimento, o conhecimento gera transformação e a transformação gera os frutos do Espírito em nós. Os frutos
são o resultado da busca contínua. Fazem parte do processo de santificação. Querem saber um segredo? Não temos de mudar o outro. Temos de deixar Deus mudar-nos a nós. Isto é aquela parte do... Isto é para ti. Estás a ouvir? Ouviste bem? Ouviste bem? Isto é o famoso. No Brasil é cutucar, não é? Enfim. Diz em Mateus 7:16, e é pelos frutos que os conhecereis. É pelos frutos que os conhecereis. C.H. Spurgeon, um autor, escreveu uma frase que ficou muito famosa. Ele disse, e talvez já tenham ouvido em português esta frase também, nós podemos ser a única Bíblia que o mundo irá ler. Então, o que é que as pessoas estão a ler em nós? O que é que as pessoas estão a ler em ti? Quais são os frutos na vossa vida? Será que somos cidadãos de um reino diferente? Será que eu sou cidadão de um reino diferente? Depois de todos estes ensinamentos radicais, depois de deixar muitos de boca aberta, talvez outros a coçar a cabeça, muitos talvez maravilhados e outros talvez furiosos, Jesus terminou o Sermão da Montanha com estas palavras, em Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele que ouve as minhas palavras, tudo já foi dito, certo? Estamos a terminar. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática pode comparar-se a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra a casa, mas ela não caiu porque os seus alicerces estavam assentes na rocha. Porém, todavia, contudo, aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática pode comparar-se ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra a casa e ela caiu e ficou arruinada. No reino de Deus, nós estamos assentes nas verdades da nossa rocha, Jesus. Inabaláveis. Como é que podemos viver no reino de Deus hoje? Buscando continuamente e sendo moldados a cada dia para refletirmos o amor e o caráter de Deus neste mundo. Agora. Hoje. Não se trata de fazer apenas boas ações ou seguir mandamentos à risca, mas sim de viver com sinceridade, com um coração voltado para Deus, seguindo a sua vontade. Só assim fazemos parte deste reino. Então vamos buscar a cada dia na leitura da palavra. Vamos buscar através da oração. Vamos buscar através da relação com o nosso próximo. Vamos buscar que venha o reino de Deus e seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu. Amém? Vamos orar. Paizinho, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Tua palavra que dá direção às nossas vidas, que fala ao nosso coração. Nós queremos, Paizinho, não somente seguir um conjunto de regras, não é esse o objetivo. Queremos que a tua palavra fale ao nosso coração e que através da nossa busca possamos ganhar um novo conhecimento e que através desse novo conhecimento da tua vontade as nossas vidas possam ser transformadas a cada dia e que através dessa transformação tu possas gerar em nós os frutos do Espírito. Que nós possamos ser pessoas realmente diferentes. Não queremos dizer apenas que temos um título de cristão, não queremos dizer que apenas vamos à igreja, mas queremos ser aquilo que tu queres que nós sejamos. Que a tua vontade seja feita em nós, Pai.
e que nós possamos brilhar a Tua luz neste mundo, Pai. Que possamos partilhar com o mundo os Teus valores. Que possamos gerar mudança de alguma forma através da Tua força e do Teu poder à nossa volta. Usa-nos, capacita-nos, transforma-nos a cada dia, Pai. Te agradecemos, acima de tudo, pelo Teu amor. Porque Tu nos amaste primeiro. Tu nos permites decidir. E tantas vezes decidimos mal. Mas Tu queres que nós Te busquemos, Pai. E Te pedimos perdão, Pai, quando não o fazemos. Porque Tu és digno de ser amado e glorificado e honrado, muito mais do que aquilo que nós temos capacidade de fazer. Te agradecemos, Pai, pelo Teu amor, a cada dia, pelo Teu perdão, pela Tua graça, que nós não merecemos. Molda-nos, forma, conforma e transforma, Pai, as nossas vidas. Pedimos no nome de Jesus. Amém. É para despedir. Então, despeço-me lá para casa e que tenha uma semana abençoada.